Daí, gurizada, eu sou o professor Alessio e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, ativa o sininho para receber as novidades. Então, bora lá! Daí, gurizada, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre magnetismo. E aí a gente vai começar falando sobre os ímãs e as suas propriedades, sobre o campo magnético de um ímã, sobre o vetor campo magnético, o campo magnético terrestre e sobre um campo magnético uniforme. Então, sem perder mais tempo, let's bora! Os primeiros relatos que a gente tem sobre magnetismo vêm dos gregos, que encontraram numa região da Ásia chamada de Magnésia pequenos pedaços de pedra que tinham a capacidade de atrair materiais ferromagnéticos. Esses pedaços são os chamados ímãs. Eles são ímãs naturais. Hoje a gente consegue construir ímãs artificiais. Os ímãs têm sempre dois polos, polo norte e polo sul. Então, o magnetismo estuda as propriedades e fenômenos causados por ímãs. Um pedaço de ferro, ele possui o que a gente chama de ímãs elementares. Esses ímãs elementares, eles estão completamente desordenados. Quando a gente magnetiza esse pedaço de ferro, ele começa a fazer com que os ímãs elementares fiquem ordenados. E esse pedaço de ferro pode, por exemplo, atrair outros materiais ferromagnéticos. Outra propriedade dos ímãs é que eles podem sofrer forças de atração ou de repulsão. Eles vão sofrer forças de atração quando eu colocar próximos um ao outro polos de nomes contrários, quando eu aproximar um polo norte e um polo sul. E eles vão sofrer forças de repulsão quando eu aproximar polos de mesmo nome, dois polos norte ou dois polos sul. Outra propriedade dos ímãs é a da inseparabilidade dos polos. Por mais que eu tente dividir um ímã, eu sempre vou ter um novo ímã que vai ter polo norte e polo sul. Eu não consigo separar em um ímã só o polo norte e só o polo sul. Sempre que eu faço uma divisão nesses ímãs, cada um dos pedaços vai ter polo norte e polo sul. Nas proximidades de um ímã, a gente sempre pode identificar a formação de linhas de campo magnético. Nessa região, a gente pode ter a existência de uma força magnética. A gente pode fazer uma analogia do campo magnético com o campo elétrico e com o campo gravitacional. As linhas de campo, elas sempre saem do polo norte e vão para o polo sul por fora do ímã, e por dentro do ímã elas vão de sul para norte. Elas são sempre linhas fechadas e linhas que não se cruzam. Isso é tridimensional, é sempre bom lembrar. Aqui a gente pode ver como ficariam as linhas de campo formadas por dois ímãs, por exemplo. Aqui eu tenho, primeira situação, um ímã com polo norte frente a um polo sul. Então o que acontece? As linhas estão saindo do polo norte e indo para o polo sul por fora do ímã. No outro eu tenho dois polos norte. Seria a mesma coisa se eu tivesse dois polos sul. A diferença é que ali onde eu tenho dois polos norte, as linhas estão saindo. Se fossem dois polos sul, as linhas estariam entrando. O vetor campo magnético, ele é sempre tangente às linhas de indução magnética e ele segue o mesmo sentido dessas linhas. Então, em cada ponto que eu pego ali, quero saber o meu vetor indução magnética, que é representado pela letra B, ele sempre vai ser tangente àquele ponto e seguindo o mesmo sentido dessa linha de campo. No Sistema Internacional de Unidades, campo magnético é dado em Tesla. Se eu for usar só o símbolo, um T maiúsculo. Se eu for escrever por extenso, todo com letra minúscula. Uma outra unidade que a gente usa para campo magnético é o Gauss.
1 Gauss equivale a 10 elevado a menos 4 Tesla. Seguidamente, em questões de vestibulares, questões de concursos, a pergunta é sobre a orientação de uma bússola. E para saber a orientação de uma bússola num campo magnético é muito simples, basta a gente fazer o que fez antes, que foi ver para onde está apontado o vetor campo magnético em cada ponto. E para isso basta lembrar que ele é sempre tangente à linha e ele aponta sempre no mesmo sentido da linha de campo. Minha bússola tem o polo norte dela apontada na mesma direção do vetor. Então a gente descobre para onde está apontado o vetor e coloca o polo norte da bússola no mesmo sentido. E aí eu tenho a orientação das minhas bússolas. A Terra nada mais é do que um imenso ímã. A gente conhece a Terra, os polos geográficos, polo norte e polo sul, mas ela também possui polos magnéticos. Esses polos não são coincidentes. Onde eu tenho polo norte geográfico, eu tenho polo sul magnético. Onde eu tenho polo sul geográfico, eu tenho polo norte magnético. Então, eu tenho um eixo geográfico e eu tenho um eixo magnético. Esses eixos têm uma inclinação um em relação ao outro de 11,5 graus. Eles são próximos, mas não são coincidentes. Entre dois polos de nomes diferentes, eu posso formar uma região que tenha campo uniforme, ou seja, campo sempre constante. Se eu coloco, por exemplo, uma bússola dentro desse campo, ela vai se orientar sempre da mesma forma. Um ímã em forma de U, por exemplo, ele vai formar uma região, pelo menos um pedaço da região de campo magnético, que vai formar um campo uniforme. Nessa região de campo uniforme, em qualquer ponto que eu pegue, o vetor campo magnético sempre tem a mesma intensidade e a mesma orientação, ou seja, a mesma direção e o mesmo sentido. Gostaram da nossa aula de hoje? Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e acompanhe os nossos vídeos. Até a próxima!